Bom dia! Aula de ciências hoje do nono ano, nós vamos fazer um aprofundamento de conteúdo, tá? Mais especificamente, capítulo 1 e 2. Primeiro eu queria desejar a vocês um bom retorno, né? Espero que vocês tenham descansado, tenham refrescado a cabeça e que agora a gente possa dar continuidade. Falando em continuidade do conteúdo, o correto seria a gente iniciar no capítulo 6, né? Que a gente parou vendo 5 e iniciar no 6. Porém, a gente resolveu que vai fazer um aprofundamento do conteúdo do primeiro semestre, para vocês relembrarem, uma revisão, né? E hoje, na aula de hoje, mais especificamente, vai ser do capítulo 1 e do capítulo 2, tá? E aí, gente, capítulo 1 e capítulo 2 é mais como se fosse uma introdução da física, né? A gente vai falar sobre as divisões da física, sobre o que é física, os fenômenos, né? E falar um pouquinho sobre as 3 leis de Newton, né? Que são aí muito utilizadas dentro do nosso conteúdo. Vamos lá! A física, né? Ela é uma ciência, né? Que estuda os fenômenos que ocorrem na natureza. E aí dentro dos fenômenos, né? Nós temos uma divisão, que são os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. E é bem simples da gente conseguir distinguir um do outro, né? Primeiro vamos entender o que é um fenômeno, né? Um fenômeno é toda ação que vai ocorrer em um corpo gerando alguma modificação, né? Mas, professor, existem fenômenos que não têm modificação. Ok, aí a gente não considera nem fenômeno físico e nem fenômeno químico. Aí é outro tipo de fenômeno, tá? Que não cabe aqui ao tema da aula de hoje. Mas, dentro do que a gente quer entender, fenômenos físicos e fenômenos químicos, é muito fácil da gente separar isso, né? O que vem a ser um fenômeno físico? Um fenômeno físico, o nome já diz, é aquele fenômeno que vai gerar ou não uma alteração, né, no corpo do objeto. Então, por exemplo, se eu tenho um lápis e quebro esse lápis, o ato de eu quebrar o lápis é um fenômeno, tá? Só que ele é um fenômeno físico ou químico. Eu alterei o corpo desse objeto? Obviamente, eu quebrei o lápis, né? Eu agora tenho 2 partes. Mas eu alterei ele fisicamente? Sim, claro. Quebrei ele no meio, eu tenho 2 partes. Mas eu alterei a sua matéria, a estrutura da matéria? A estrutura química da matéria? Não. Ele continua tendo a mesma estrutura química. Logo, se eu alterei apenas o seu corpo físico, eu tenho um fenômeno físico. E aí, como a gente já falou, quando eu altero a estrutura química da matéria, daquele corpo, aí eu posso afirmar que é um fenômeno químico. Vamos usar o próprio lápis para fazer um fenômeno químico. Quebrar o lápis, fenômeno físico. Se eu pego esse lápis, né, que é feito de madeira, grafite, enfim, algumas tinta também, e taco fogo nesse lápis, eu estou alterando a estrutura física desse lápis? Claro. Mas eu também estou alterando a sua estrutura química? Obviamente. Eu alterei, ao atear fogo no lápis, ao queimar o lápis, eu alterei a sua estrutura química. Logo, eu afirmo que é um fenômeno químico. Mas, professor, você disse que também tem alteração física. Ok, mas como tem alteração na estrutura química, a gente afirma que é um fenômeno químico, beleza? Outro exemplo é quando eu pego uma folha de papel e rasgo. Ao rasgar, fenômeno físico. Ao atear fogo, fenômeno químico. Agora vamos trazer isso para o nosso corpo. Vamos imaginar fenômenos físicos do nosso corpo. Cortar o cabelo, fenômeno físico. Cortar a unha, fenômeno físico. Quebrar um osso, quebrar o braço, fenômeno físico. Agora, o processo de digestão do ser humano. A gente está alterando alguma coisa quimicamente? Sim, nós temos enzimas ali que estão alterando a estrutura química dos alimentos ingeridos para que a gente consiga absorver os nutrientes. Então é um fenômeno químico, ok? Então é muito importante a gente compreender isso, tá? E aí, dentro da divisão da física, que é o tema de hoje, nós temos a física clássica e a física moderna, né? A física moderna é uma física que a gente não estuda
no nosso currículo, né, muito a fundo. Por quê? Porque ele é uma física muito avançada. A física moderna, o nome já diz, é moderno, se conhece muito pouco. Ela vai estudar a teoria da relatividade e a física quântica. São coisas muito mais elaboradas, tá? O que a gente foca no nosso currículo é a física clássica, né, que é subdividida em mecânica, termologia, ondulatória, ótica e eletromagnética. E o que cada uma dessas subdivisões estuda, professor? Vamos lá. Então, a física mecânica, que está dentro da física clássica, ela vai estudar o quê? Os movimentos dos corpos, tá? A termológica vai estudar a temperatura, calor, perda e ganho de calor. A ondulatória vai estudar som, ondas sonoras, ondulações sonoras, tá? A óptica, o nome já diz, são os fenômenos ligados à luz, né, a termos luminosos, e a eletromagnética vai estudar a eletricidade e também o magnetismo, beleza? Então, revendo, física mecânica vai estudar os movimentos, termologia vai estudar o calor, né, ondulatória, o som, ótica, os fenômenos luminosos, e eletromagnética, os fenômenos elétricos e magnéticos, no caso, o magnetismo, ok? E aí, a gente fazendo a revisão do capítulo 1, a gente não pode deixar de falar de velocidade média e aceleração média, né? Quando a gente analisa velocidade média, a gente tem uma fórmula, né? Que é a velocidade média igual a delta. Vocês devem lembrar o que significa esse delta, é só um símbolo utilizado muito para a gente usar fórmulas. Delta S sobre delta T. O que é delta S sobre delta T, professor? O S nada mais é do que a distância percorrida. E o T é o tempo. Então eu vou simplesmente dividir a distância percorrida pelo tempo que eu levei para percorrer essa distância. Aí eu vou ter a velocidade média que eu obtive nesse percurso, ok? E aí quando a gente fala de aceleração média, nada mais é do que a aceleração média igual a delta V sobre delta T. Delta T a gente já sabe o que é tempo. E esse V é a velocidade. Não a velocidade média, mas a velocidade. Então, eu vou pegar a velocidade, né, que eu percorri, né, e dividir pelo tempo. Eu vou ter a aceleração média que eu tive naquele percurso. Velocidade é uma coisa, a aceleração é outra. Então, se eu tenho a velocidade média, eu consigo tirar a aceleração média, dividindo pelo tempo que eu levei, ok? Então, gente, esses conceitos a gente já viu, a gente já bateu bastante, é só pra gente relembrar. E aí quando a gente fala de velocidade, né, ou de aceleração, a gente pode ter essa velocidade de algumas formas dentro da física. Ela pode ser variada, é quando a velocidade varia em determinado percurso, 80 km, 70, 10, 20, 130, enfim, uma velocidade variada. Pode ser uma velocidade uniforme, que é quando eu fico ali a 80 km por hora o percurso inteiro. Pode ser uma velocidade acelerada, que é aquela velocidade que 10, 30, 40, 60, 70, 80 sempre aumentando. Ela não é nem variada, porque a variada diminui e aumenta, e nem uniforme. Ela é acelerada. Ou pode ser o contrário, retardada. Quando eu estou lá 100, 90, 70, 50, 20, 10, quando vem diminuindo, ok? Então os alunos confundem muito velocidade variada com a acelerada e a retardada. A variada é 20, 30, 10, 40, 30, 70, 50, ok? Ela diminui e aumenta. E para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre as 3 leis de Newton, né? A primeira lei de Newton é conhecida como a lei da inércia. É aquela que explica que um corpo, quando está em inércia, ele está parado em inércia e ele necessita de uma força para que proporcione que ele saia dessa inércia, que ele comece a se locomover, ok? A segunda lei de Newton é a lei que fala sobre o princípio da dinâmica, né? Que é a segunda lei. Esse princípio da dinâmica a gente pode dizer que é a mais complicada do aluno entender,
porque ela está relacionada, ela está tentando explicar que a força que você exerce em determinado corpo está totalmente relacionado à sua aceleração. Então, quando eu aplico uma força X, a minha aceleração ela vai ser X. Quando eu aplico uma força Y, a minha aceleração vai ser uma força Y, ok? E a terceira lei de Newton, uma das mais conhecidas, é a da ação-reação. Explica que toda ação vai ter uma reação. Então, por exemplo, se eu empurro a parede com 100 newtons, né? Para quem não sabe, Newton é força, 100 n's, né, 100 newtons, essa parede vai estar me devolvendo uma força de 100 newtons, ok? Então toda ação vai ter uma reação também, ok? Galera, não tem exercício, porque nós já fizemos todos, né, desses capítulos. Não tem atividade devolutiva, mas eu quero que vocês façam um resumo do capítulo 1 e 2, mesmo já tendo feito. Faça de novo no caderno para fixar bem, ok? Muito obrigado, até a próxima.